Vamos abrir a palavra do Senhor comigo em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16. E se você tem boa memória, você vai recordar que esse é o mesmo texto que nós abordamos no último domingo, às 10 horas da manhã. Eu compartilhei com vocês sobre o autocuidado, de que nós temos boa disposição para cuidarmos do outro e ignoramos o cuidado que precisamos ter conosco. Usei o exemplo da máscara de oxigênio que nos é disposta no avião quando existe o fato da despressurização. Assistimos nessa semana um acidente aéreo na Índia, do qual de quase 300 de pessoas que foram acometidas dessa fatalidade, um sobrevivente. Com certeza ele viu máscaras caindo, e se ele tivesse aqui, com certeza ele se lembraria de que antes de ajudar a pessoa que estava ao seu lado, ele precisava colocar antes a máscara em si. Talvez seja essa a verdade que o Senhor Jesus nos ensina, depois de dizer que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E Ele chama a nossa atenção para que nós amemos ao nosso próximo como a nós mesmos. Essa questão de amar ao nosso próximo como a nós mesmos, talvez seja mais fácil de ser entendida quando olhamos para isso aqui. E que não existe amor verdadeiro se eu não estou bem para amar. Porque se eu não estou bem para amar, eu amarei ao meu próximo mal. Amarei através da dor que estou sentindo, e de forma inconsciente ou consciente, não sei, o farei sentir dor também. E talvez seja por isso que o bem que devemos fazer e que podemos fazer, não fazemos, porque não estamos bem. Porque não tenho condições físicas para fazer o bem, e além de fazer o bem, fazer bem feito. Porque não estou bem. Fazemos tudo meia boca, de forma amadora, de forma incompleta, inconclusiva. Fazemos não de livre coração, mas esperando um retorno, nem que seja uma palavra de agradecimento, um reconhecimento no Instagram através de um stories, e tem que me marcar para eu repostar e ganhar seguidor. Porque o nosso egoísmo passa até por essa futilidade de rede social e de propaganda gratuita. Não fazemos o bem porque não estamos bem. Não amamos porque temos um coração tão rancoroso, tão amargurado, tão preso a lembranças passadas. E queremos antes sermos amados para depois amarmos. E se você fizer o contrário? E se você amar, independente se você será, no seu conceito, amado ou não? Porque a questão aqui não é o que diz respeito ao outro, é o que diz respeito a você, a mim. Porque nós é que somos discípulos de Cristo. Nós é que temos a luz da palavra. E por não estarmos bem,
fisicamente, talvez seja porque não estamos tão bem emocionalmente, talvez porque não estejamos tão bem espiritualmente. E precisamos aprender a lidar conosco, e precisamos aprender com o Espírito de Deus a estabelecermos governo sobre nós mesmos, para melhor governarmos nossa família, para melhor administrarmos nossos recursos, para sermos mais produtivos na nossa vida profissional, para sermos frutíferos na nossa fé, e não sermos carnais travestidos de religiosos. Precisamos parar para pensar a respeito do real diagnóstico da nossa alma, antes de nos apressarmos em estabelecermos diagnóstico a respeito do outro. Precisamos fazer o que o apóstolo Paulo nos instrui, examinarmos a nós mesmos, examinarmos a saúde do nosso espírito, sermos sinceros a respeito da saúde da nossa alma, dos pensamentos que passam na nossa mente, que geram sentimentos no nosso interior, de onde vêm nossos impulsos, de onde Satanás se aproveita para estabelecer cadeias espirituais na nossa vida, e esses impulsos geram atitudes, palavras, e disso geram muitas outras coisas, que atingimos o outro, que ferimos o outro, depreciamos o outro, diminuímos o outro, e distanciamos o outro de Deus. O conselho de Paulo para Timóteo é: atente bem para a sua própria vida e para o ensino. Eu peguei esses 3 aspectos domingo passado para falar sobre a atenção devida que necessitamos dar à nossa vida, quem somos. Amar o próximo como a nós mesmos. Se eu sou o ponto de partida, eu preciso estar bem. Se eu sou o canal, eu preciso estar bem. Até quando você vai se ignorar? Até quando você vai transferir responsabilidade e vai querer correr atrás do prejuízo quando estiver no leito da enfermidade ou da morte? No divã de um psicólogo, de um psicanalista, de um psiquiatra, que seja. Até quando você vai se sentar e permanecer na cadeira daquele que estabelece diagnóstico, quando o Senhor Jesus chama a nossa atenção para nos dizer: tira primeiro a trave do teu olho e para de se preocupar com um cisco no olho do outro. Então ele diz: atente bem para a sua própria vida. Em outras palavras, se fosse eu escrevendo para Timóteo, eu diria: cuida da tua vida. Vai arrumar o que fazer, ao invés de ficar stalkeando e vendo quem deixou de te seguir no Instagram. Tem gente que não tem dinheiro para comprar pão e está pagando aplicativo para ver quem está deixando de seguir você. Irmão, pelo amor de Deus. Mas eu não vou entrar nesse assunto. Cuida bem da tua própria vida e também do ensino. Persevere neles, pois agindo assim, você salvará tanto a você mesmo quanto aos que o ouvem. Hoje eu quero me ater a essa questão do ensino, que em versões mais antigas diz palavra ou doutrina. E quando escutamos essa palavra doutrina, lembramos dos cultos de doutrina que aconteciam antigamente, quando cada denominação religiosa se utilizava de um serviço de culto
para ensinar os seus ouvintes, os seus fiéis, os seus seguidores, o estereótipo do que é ser um evangélico da Igreja Pura Fé, ou um membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, ou membro da Igreja Assembleia de Deus, ministério tal, ou membro da Igreja Batista, seja qual nome tiver. Mas se você é um crente há uma década, há 2 décadas, você vai se recordar muito bem de que nós tínhamos uma agenda regular de cultos que acontecia pela manhã de domingo, a escola bíblica dominical, à noite o culto de celebração, onde a gente ia mais arrumado, porque de manhã na escola dominical, a gente ia de moletom. Num tempo desse, a gente nem tomava banho, passava um gel no cabelo, uma água no rosto. Se o pijama era mais ou menos um moletom, a gente vinha de moletom. Tinha que arrastar aquela renca de menino mal-humorado, catarrento, cheio de remela, deixava na classe do Cordeirinho de Cristo, do lobo mau, do não sei do que, ia para a nossa classe. À noite era diferente, a gente fazia barba, colocava uma roupa melhor, um sapato bonito, penteava o cabelo e vinha para o culto de celebração. Mas geralmente terça-feira nós tínhamos o culto de oração, e na quinta-feira o culto de doutrina. Só que essa doutrina era para ensinar através de versículos bíblicos isolados o costume daquela denominação, ensinar o assembleiano a ficar parecido com o assembleiano, um batista tradicional a ser um batista tradicional, um nazareno como eu, desde os 8 anos, a ser alguém parecido com um nazareno, um presbiteriano da mesma forma, e por aí vai. Hoje em dia, com toda essa questão de ser contemporâneo, de comunicar de forma contemporânea, mexemos com a agenda da igreja, e agora somos parecidos com a Taylor Swift. Já passou a época do Justin Bieber e agora a gente é parecido, sei lá com quem. Talvez com o Natanzinho do forró, com Wesley Safadão, com a Beyoncé, com a Shakira ou com a Anitta. Bem, tem umas irmãs que vêm para a igreja bem parecido com a Anitta. Mas a questão do ensino, a questão da doutrina, não tem a ver com fazer Timóteo parecido com Paulo, mas tem a ver com fazer Timóteo parecido com Jesus. É por isso que esse índice de aumento de evangélicos, ainda que os católicos digam, mas eles não são uma igreja única, é porque a questão da igreja evangélica não diz respeito ao dogma de uma religião, mas diz respeito ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não deve nos animar muito, porque somos tão nominais quanto os católicos, que tanto julgamos, que tanto criticamos, mas que devíamos olhar para nós mesmos e cuidar da nossa própria vida, porque somos tão religiosos, tão aparentes, tão cerimoniais quanto eles. Porque isso talvez queira dizer uma quantidade maior de gente que não conhece quem está seguindo, que se parece com a Assembleia, que se parece com a Pura Fé, que se parece com a Presbiteriana, que se parece com a Lagoinha, mas que nunca se pareceu com Jesus, que parece com o bispo Bruno Brito e parece com o bispo Bruno Leonardo, que é uma mistura de David Leonardo com Bruno Brito, mas que não chega perto nem de Jesus. De quando Pedro está seguindo
a Jesus Cristo sendo levado à casa do sumo sacerdote, e que fazia frio naquela madrugada, e que os servos estavam no pátio da casa do sumo sacerdote, se aquecendo numa fogueira, e a luz do fogo que queimava a fogueira ilumina a face de Pedro, e todos que estão compartilhando do calor daquele fogo olham para Pedro e diz: você é um deles? E Pedro diz: nunca vi, não sei do que se trata e nem quem é. Não, você é um deles. Você anda como ele, você fala como ele, você se comporta como ele. É quando Pedro nega Jesus, o galo canta, e o olhar de Pedro se cruza com o olhar de Jesus, e a Bíblia diz que ele chora amargamente. Continuamos negando a Jesus quando nos tornamos parecidos com qualquer coisa ou com qualquer um, menos com ele. Quando dizemos que o seguimos, quando falamos a respeito dele, quando oramos em nome dele, mas não temos nenhuma consciência a respeito do que lemos, do que ouvimos e do que falamos. E a nossa vida fica muito distante do discurso que temos. É quando Paulo junta as duas coisas numa, e ele diz: cuida da tua vida e do ensino, porque as duas coisas não podem estar desassociadas da outra. Uma não pode estar desassociada da outra. Cuidar de si mesmo, e do ensino, e da palavra, e da doutrina, é fazer de si mesmo o alvo da mensagem e a própria mensagem. Porque não adianta você aprender sobre grego, hebraico, hermenêutica, homilética, fazer curso de oratória para impressionar, para ter uma boa performance, se tudo isso não está fundamentado numa verdade que pega Pedro desprevenido, e Jesus pergunta: e vocês quem dizem que eu sou? E ele se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu sei, estamos no processo, eu sei, existe muita coisa acontecendo no nosso interior, mas nós precisamos ter uma conversa interna. A palavra precisa fazer um efeito interno. E nós precisamos passar a falar menos com os de fora e mais aqui dentro. Aqui dentro. Com aquele que habita em mim e com quem eu verdadeiramente sou. Não sou quem gostaria de ser, mas já não sou quem eu era. Estou no caminho, avançando a cada dia, de glória em glória, de fé em fé, de graça em graça. É graça sobre graça. Nós temos o exemplo daquela mulher que sofria de uma hemorragia já há 12 anos, que gasta tudo que tem com os médicos, que fica vendo uma movimentação e fica sabendo que Jesus estava passando por ali, e ela tem uma conversa consigo. Ela não fala para os outros, ela não aconselha os outros, mas ela aconselha ela mesma. Ela fala com o seu ser interior. Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 28. A palavra diz: quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, tocou no seu manto, porque pensava. Entenda que o meio de diálogo que existe entre você e você mesmo são seus pensamentos. E é por isso que a instrução de Paulo para Timóteo a respeito
do filtro para os seus pensamentos é tudo aquilo que for puro, tudo aquilo que for verdadeiro, tudo aquilo que for agradável, tudo aquilo que for de comum acordo, que seja isso que ocupe a sua mente. E pensamos tão mal a respeito de nós, seja de forma superior ou de forma inferior, e pensamos tão mal a respeito do outro, mas ela conversa consigo, e ela diz: se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. O filho pródigo, herança antecipada, abandona o pai, se distancia do lar, deixa o irmão e vai viver a vida como se fosse dono de si mesmo. Chega o momento, nós conhecemos a história: fome, distanciamento, necessidade. A palavra diz, Evangelho de Lucas, capítulo 15: caindo em si, disse para si, conversou consigo, falou a respeito da sua realidade para poder se posicionar e trazer mudança para a sua vida. Porque também ficar pensando a respeito da sua situação para piorar o estado da sua alma, se deprimindo, se oprimindo, se condenando, se culpando e sentindo dor e lambendo ferida, não resolve nada. Você nutre a ferida, propicia pista de pouso para mosca, que deixa seus ovos, que cresce bicho e que piora a situação. Caindo em si disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, a mulher do fluxo de sangue pensou: se eu apenas tocar, mas ela já pensou no caminho. Se eu apenas tocar, ia passando por um, ia passando por outro. Dá licença, eu faço parte da assessoria. Mentira, dá licença, eu sou da equipe. Mentira, dá licença. E ela está dizendo para si: se eu apenas tocar, eu vou ser curada. Eu não preciso abraçar, eu não preciso que ele me toque, eu não preciso que ele me fale nada, nem quero que ele me veja. Até porque se souberem que eu estou aqui, eu estou lascada. Mas se eu apenas tocar, eu não sei o que você veio dizendo para si mesmo da sua casa até aqui. Eu não sei o que você veio conversando consigo mesmo no ônibus, no metrô, no carro, no Uber ou no táxi. Eu não sei o que você está conversando consigo mesmo enquanto Deus está falando ao seu coração. Mas eu quero te dizer, se essa conversa não concorda com o que Deus diz ao teu respeito, silencia essa voz e aprende a falar aquilo que Deus está dizendo, ouvindo e olhando. Amém, 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 porque é isso que vai acontecer na tua vida: mudança, cura, libertação, restauração, transformação, milagre, resposta, poder de Deus na tua vida. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. E ele ainda estava longe, quando o pai o vê, e movido por compaixão corre, o abraça fortemente e o beija com amor. Mas enquanto você ficar no canto, só: tadinho de mim, coitadinho de mim, que nem aquele homem lá no tanque de Betesda, 38 anos, Jesus chega, é o socorro, é o milagre, é a resposta, que por décadas ele está esperando, e ele fica o quê? Lambendo ferida. Tadinho de mim, coitadinho de mim. É porque quando eu estou indo, alguém vai.
é porque não tem ninguém que me ajude. E se você passar a depender menos do outro e depender mais de Jesus? Pregue para si. Pregue primeiro para você. Abrace a verdade antes para você. Seja aquele que aconselha a si mesmo. Seja aquele que confronta a si mesmo. Seja aquele que ensina a si mesmo, porque você aprende a aprender. Você aprende a aprender, você aprende a ouvir. Você até aprende a falar. Antes de entrar aqui para poder pregar, eu estou pregando, estudando, absorvendo a palavra para mim. Porque qual efeito essa palavra tem, se antes ela não atingir o meu coração? Não adianta eu querer estar aqui acendendo fogo no teu coração, se o meu coração já não entra aqui, queimando pelo fogo do Espírito de Deus. Antes de eu ver a sua vida transformada, eu quero que a minha vida seja transformada e que a glória de Deus seja vista na minha vida. Repita comigo e diga: eu preciso. Está horrível, você precisa ter mais força, vergonha na cara já para fazer bonito a primeira vez. Diga comigo: eu preciso. Primeiro pregar, ensinar, para mim mesmo, para que eu me torne uma mensagem verdadeira e poderosa para todos aqueles que estão à minha volta. Porque senão eu descredibilizo o ensino do Senhor Jesus. Mas a grande questão é, se esse ensino, se essa doutrina, se essa palavra não diz respeito ao que eu achava, para me tornar um crente parecido com a denominação com a qual eu frequento, o que vem a ser essa doutrina? O que vem a ser esse ensino? Muito simples. 1 Timóteo capítulo 3, versos 14 a 16 diz: escreva estas coisas, esperando ir até você o mais rápido possível. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifesto em corpo, justificado pelo Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Se esse ensino não é o ensino institucional de uma denominação religiosa, se esse ensino não diz respeito a usos e costumes, de proibições a respeito disso ou daquilo, de forma de se vestir, o que vem a ser esse ensino? Esse ensino nada mais é do que deve ser o único fundamento da nossa fé. A grande questão é que temos baseado o que chamamos de fé em fundamentos estranhos e em coisas esquisitas. Temos fundamentado a nossa fé em experiências esotéricas, místicas. Não temos o nosso natural transformado e queremos basear a nossa fé no sobrenatural? Não. A palavra diz que o fundamento da nossa fé deve ser um firme fundamento. Esse firme fundamento chama-se Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele é expresso no ensino
do Evangelho. Diga comigo, Evangelho. O Evangelho nada mais é do que a expressão da vida de quem nós cremos como único único Senhor e suficiente Salvador da nossa vida. Qualquer outra coisa adicionada ao Evangelho, o apóstolo Paulo disse que seja anátema, que seja considerado vil, demoníaco, porque vai prostituir a verdade, porque vai tirar a suficiência e a unicidade de quem Jesus deve ser na nossa vida. Eu continuarei tendo subterfúgios. Bem, eu deixei de ser idólatra, deixei de ser devoto. Na verdade não, você continua sendo idólatra e devoto de outras coisas criadas pela igreja evangélica. Você tornou-se evangélico porque entrou para a igreja evangélica e não porque crê na suficiência do evangelho de Jesus Cristo na sua vida. É por isso que Paulo escreve, aquele que foi manifesto em corpo, porque cremos que ele obedece e se humilha, vindo em forma de homem, em carne e osso. E ele diz, além de ser manifesto em corpo, ele também foi justificado pelo Espírito. Ele se move debaixo da direção do Espírito, da unção do Espírito, do poder do Espírito, ensinando, pregando, curando, fazendo a obra de Deus. Ele também é visto pelos anjos, e isso fala a respeito da contestação, da confirmação, melhor dizendo, que existe não somente no plano natural, mas também no reino espiritual, seja divino ou diabólico. O céu e o inferno compreendem, creem, aceitam a existência de Jesus como Filho de Deus em forma de homem. Ele prega entre as nações, mesmo sem ter saído de Israel, através das suas testemunhas, e ele é recebido na glória, porque todos os outros jazem sepultados em seus túmulos. O dele está vazio, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Qualquer outra coisa, qualquer rosa, qualquer sal, qualquer óleo ungido, qualquer lenço que se torne um amuleto, uma muleta, um apoio para a nossa fé, é porque ela não está bem fundamentada. Sabe por que não existem escoras nesse prédio? É porque existe um fundamento que está sustentando tudo isso aqui. E se a sua fé é uma fé que está precisando de escora, deixa eu te dizer, é melhor você parar de colocar escoras e examinar o fundamento dela, porque a qualquer momento pode vir tudo por água abaixo. É por isso que existe tanta gente que até passa pela igreja, mas nunca teve um encontro com Jesus. E uma confusãozinha de ministério, um irmão que passou, não olhou e não deu a paz do Senhor, é suficiente para essa pessoa dizer, é tudo igual, é tão igual quanto você. É tão igual quanto você. É tão perturbado quanto você. Porque não é porque é pastor, líder de ministério, voluntário, que é um ser mais evoluído que você não, irmão. Tem ferida, tem trauma, tem ambição, tem ego, tem vaidade. E a gente precisa ir para os pés do Senhor Jesus e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não quero ser pedra de tropeço no caminho de quem o Senhor está ganhando, na vida de quem o Senhor está curando, libertando e agindo. Tem misericórdia de mim, Senhor. Aí fica esses crentes, dodói, bebê reborn.
Parece que está vivo, saudável, mas na verdade nunca foi. E se trouxer bebê reborn e quiser colocar no Kids, a gente vai jogar na lata do lixo, viu? Já estou dizendo. Diga comigo, fundamento. Diga mais forte, diga o fundamento da minha fé é único, é forte, é poderoso. Diga o fundamento da minha fé é puro. Diga o fundamento da minha fé é Jesus Cristo. Quer ver tua família salva? Quer ver milagres acontecer na tua vida? Clama pelo nome de Jesus. Ele é suficiente para isso. Agora a gente tem que ficar como igreja sendo promotor de evento para atrair o bebê reborn. Crente que é que nem esses psicólogos endemoniados que fica com a disciplina positiva. Oh, querido, e se a gente for trocar o dedinho na tomada por colocar o dedinho no leite condensado? Deixa colocar o dedo na tomada que nunca mais ele vai colocar lá. É porque, querido, não pode gritar na igreja. E se você não gritar na igreja e eu levar você depois para o circo do Patati Patatá? Né, Rinaldi? Tinha um diácono na igreja, chamava Abeilton. Graças a Deus já está com o Senhor. Ele era um senhor assim meio corpulento, careca, tinha um bigode. Tipo aquele policial do Chaves. E a gente ficava. Bilhetinho, não tinha um WhatsApp na época. Escrevia bilhetinho e passava. Era eu, Murilo, Sheila, Érica e Paulinha ficava aqui do meu lado. Depois foi entrando uns agregados, mas a máfia era a gente. A Érica era filha do pastor, a Sheila era sobrinha do pastor. Bem, no fim a gente era o bambambam da igreja. A gente comandava tudo. E a gente ficava escrevendo bilhetinho. Aí passava bilhetinho para lá, respondia lá, trazia para cá, voltava para cá, o culto rolando, pau comendo e a gente aqui. A Beilde chegava, pegava a caneta, pegava o bilhete, estava todos os nossos crimes escritos ali. Eu passava a pastilha House para lá, Trident para cá, e ficava aquela confusão. Não tinha conversa. Meu pai tinha um assovio, que eu podia estar no quinto dos infernos. Eu ouvia aquele assovio que já estava encarnado na minha mente. Tinha hora, tinha dia que ele nunca tinha assoviado. E eu chegava em casa desesperado, do medo, do tempo que ele já estava assoviando. Eu chegava branco, certo da surra que eu ia tomar. Diga, senhor, não chamei. Bem, mas já que veio, fecha a porta e vai dormir. Eu digo, que raiva. Aí estava no culto, irmão, eu não ouvia a voz de Deus, mas o assovio do meu pai. E triste, não é a realidade e a ameaça que a gente vive do juízo final. Triste era quando minha mãe ou ele dizia, quando a gente chegar em casa a gente conversa. Pensa numa disciplina positiva. A gente ficava querendo conversar. Não vamos conversar agora. Quando chegar em casa. E a gente ia clamando pelo sangue de Jesus para apagar aquele pensamento da mente dele, para mudar o coração dele, para alguma coisa acontecer. E quando chegava em casa tinha conversa, o couro comia e o coração ficava quebrantado. Se Cristo é o fundamento, nós precisamos entender que fundamento é uma questão inegociável. E que Cristo não se faz necessário uma releitura dele. Porque Cristo é mais contemporâneo do que qualquer assunto novo que surja nesta geração
ou em qualquer outra geração futura. A gente fica tentando enfeitar muito para comunicar com a geração desse tempo, e a gente acaba pregando qualquer coisa menos Cristo como Ele é. E a gente acaba ensinando muita coisa e de alguma forma estamos dizendo: Cristo sozinho não é suficiente. A gente precisa de acessórios, de perfumaria, de adicionais, para poder prender a atenção, entreter a mente, e vamos negociando e dissolvendo a verdade. E essa é uma geração que acaba sendo alimentada somente com leite ninho, Neston e farinha láctea. Abre a boquinha, bebê. E bebê reborn não quer abrir a boquinha. Abre a boquinha. E bebê reborn não quer abrir a boquinha. E daqui a pouco o bebê reborn está doente. Por que está doente? Porque tem um monte de pecado oculto e está tomando santa ceia. E porque está vivendo na prática do pecado. Por que está vivendo na prática do pecado? Porque Jesus nunca entrou no coração. Está na igreja, mudou de religião, mas a vida continua a mesma desgraça. Continua com a alma cativa, com a mente poluída. Por quê? Porque nunca morreu com Cristo e nunca experimentou o que é viver em novidade de vida. Está procurando as novidades dos mistérios de Deus, quando na verdade está sendo embaraçado pelos mistérios do diabo e dos demônios, porque bebê reborn quer ficar com papinha, com frutinha raspada. Tem que mastigar, tem que deglutir, tem que engolir, tem que começar a engrossar o pirão. Não pode ficar só no mingau, só na tetinha. Não, tem que comer cozido, tem que comer tutano, tem que comer mocotó, tem que dar uma suada, tem que ser indigesto às vezes. Mas essa indigestão, que às vezes você sai daqui, o bispo foi muito duro, então hoje ele pegou pesado. Na verdade é o Espírito Santo agindo no teu interior, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, endireitando o teu caminho, aplanando a tua vereda, quebrando cadeia, renovando o teu entendimento, trabalhando o teu caráter, te levando para o Val de Jaboque. Sai mancando, mas sai com o nome transformado, sai com a vida mudada. Eu não vou mais ser conhecido pelo meu pecado, eu vou ser conhecido porque eu tive um verdadeiro encontro com Deus. Irmão, a gente é frequentador de culto, e culto não faz efeito mais na nossa vida. É verdade ou não é? É por isso que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 4, dizendo: pregue Cristo, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino. Eu o advirto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, encoraje com toda paciência e ensino, pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, seguindo os seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhes digam o que os seus ouvidos, coçando, desejam ouvir. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Eu quero destacar essa expressão que o apóstolo Paulo usa quando ele escreve que juntarão para si mesmos mestres que lhes digam o que os seus ouvidos, coçando,
ou seja, com comichão. Já teve coceira no ouvido? Bem, quem já passou pelo que eu passei vai entender. Tampa de caneta Bic. Já usou? Já deixou a unha do dedo mindinho crescer? Você passa aqui dentro, dá uma raspada. Aí você até dá uma olhada assim, dá uma analisada. Aí você tira. Espero que esse riso seja de gente que já fez isso, porque eu posso chamar nome e CPF aqui. Você não é tão chique assim. Hoje eu não faço mais isso, mas já fiz muito. Já cheirei. Hoje eu uso cotonete. O utensílio preferido dos crentes atuais, cotonete. O diabo sempre vai ter um cotonete à disposição de gente que tem comichão no ouvido, quando ouve uma mensagem cristocêntrica. O culto não presta, ele não tem mais o que pregar. Bom é o outro que profetiza e revela, que cura e dá pirueta. A gente arrepia, a gente emociona. Quer arrepiar, tem a febre. Quer arrepiar, sinta a presença do demônio. Você arrepia, que chega dói. Escute, o diabo sempre terá um cotonete para todo aquele que não se agrada de uma mensagem cristocêntrica. O que isso quer dizer? Onde não existe outro assunto a não ser Jesus Cristo. As ovelhas sentem comichão no ouvido por causa das moscas que pousam nos seus ouvidos, depositam seus ovos, e suas larvas começam a corroer a cabeça da ovelha por dentro. E por causa do comichão, da agonia, elas batem a cabeça contra a pedra, por causa do incômodo. É por isso que o óleo era usado sobre a cabeça da ovelha como um repelente protetor, para que esses ovos não fossem depositados pelas moscas. É interessante que a mosca é o símbolo de Beelzebu, e não é à toa que Beelzebu significa o Senhor das moscas. O Senhor que tornou na mente do homem atual intolerante, não à lactose, não a glúten, não a pecado, mas a Jesus Cristo. Toleramos tantas coisas, mas somos intolerantes à repreensão, a confronto, a ensino, a correção. Intolerantes a Jesus. Salomão diz que uma só mosca, ao pousar na obra do perfumista, do óleo da unção, que era preparado com tantas especiarias, uma só mosca que pouse e que ali morra, por não conseguir sair daquele depósito, daquele recipiente, daquele conteúdo, só uma é suficiente para estragar todo o perfume. Sabe o que Cristo é para nós? Um bom perfume. Para os que creem, cheiro de vida.
Para os que não creem, cheiro de morte. Eu não vou trabalhar o olfato de ninguém. Vai ter que sentir o cheiro conforme a capacidade que tem. E se não quer sentir o cheiro da morte, que passe a crer que Jesus Cristo é o próprio Deus, é Deus em forma de homem, é resposta do amor de Deus, é suficiente para te salvar, para transformar tua vida, para escrever teu nome no livro da vida, para perdoar os teus pecados, para te libertar da condenação do diabo, para te fazer herdeiro de Deus e co-herdeiro com Ele. Se coloque de pé, por favor. Jesus. Jesus que um dia cruzou o teu caminho. Jesus que um dia entrou na tua história. Sabe por que você está de pé? Jesus. Sabe por que a tua alma está sarada? Jesus. Sabe por que o teu lar não caiu? Jesus. Sabe por que você ainda está vivo? Jesus. Sabe por que a angústia sem razão saiu do teu interior? Jesus. Sabe por que os questionamentos infundados na tua mente parece que cessaram? Porque chegou uma resposta definitiva para cada um deles: Jesus Cristo. Jesus. Não há outra razão para estarmos aqui. Eu não sou um tão bom orador, não sou tão alto quanto queria ser, não sou tão bonito quanto eu acho que eu sou. Mas sabe o que é que nos une aqui? Um motivo só: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Sabe o que é essa resistência? É o diabo lutando para te manter aprisionado. Sabe por quê? Porque ele sabe que um dia que Jesus entrar na tua vida, a tua vida muda para sempre. Sabe por que o mundo criou religião? Para poder controlar quem não se controla. Jesus não é controlado e ninguém é detentor dele. Jesus é livre, Jesus liberta, Jesus transforma e dá sentido para a tua vida hoje. Diga comigo: Jesus é suficiente. Diga forte, diga: Jesus é suficiente. Mais uma vez e mais forte, diga: Jesus é suficiente. Você estremece, Jesus, Jesus. Vamos declarar o nome dele nessa manhã. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Diga o teu nome. Teu nome é luz e as trevas fugirão. Diga: não há. Não há outro nome igual. Com teu poder pra sempre reinarás. Não há Mais uma vez, vamos declarar: o teu nome é luz e as trevas fugirão. teu nome é luz e as trevas fugirão. Não há outro nome igual. Com teu poder pra sempre reinarás. Não há outro nome igual. Feche seus olhos, coloque suas mãos no seu coração. Você que está aqui e ouviu essa palavra, e essa palavra comunicou com o seu coração, com o seu interior, e você quer esse Jesus que é suficiente, porque você já está cansado, está cansada, já recorreu a isso, já recorreu àquilo, ao fulano, ao beltrano,
ao padre, ao pastor, ao médium, ao pai de santo, a cartomante, e nada resolveu. É porque até hoje você não tinha entendido que Jesus é suficiente. E por que você não dá uma chance para Ele? E por que você não abre espaço no seu coração e diz: entra na minha vida, governa a minha vida, seja Senhor de mim, seja meu Salvador, meu Senhor. Todos de olhos fechados. Você que está aqui e quer tomar essa decisão hoje, eu não estou te chamando para ser evangélico, nem para ser crente. Eu estou te chamando para que Jesus seja suficiente para você. Se você é essa pessoa que hoje quer tomar essa decisão, onde você estiver, levante uma das suas mãos para o alto e diga: eu quero que o Senhor seja suficiente para mim. Vamos, levante suas mãos. Você que hoje quer tomar essa decisão, onde você estiver, levante sua mão, o mais alto que você puder. Eu preciso, lá em cima, levante sua mão. Faça melhor, você que levantou a sua mão, eu quero que você pegue suas coisas, peça licença, saia de onde você estiver e venha até aqui à frente. Eu quero orar com você, eu quero te abençoar, e eu quero que hoje seja um marco na tua vida. Enquanto cantamos, sai do seu lugar e vem. Sai do seu lugar e vem. Sai do seu lugar e vem. Tem coragem. Sai do seu lugar e vem. Onde você estiver, diga: eu estou cansado, estou cansada. E Ele te diz hoje: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sai do seu lugar e vem. Estremecem, Jesus, Jesus, não temerei, teu nome é luz, e as trevas fugirão, não há outro nome igual. Sai do seu lugar e venha, venha. Com teu poder, pra sempre reinarás, não há outro nome igual. Vamos aplaudir a todos esses que chegaram aqui à frente. Hoje é um dia maravilhoso. Vocês que vieram aqui à frente, olhem para mim, por favor. Né? Vocês que vieram aqui à frente, coloquem suas mãos assim, como alguém que recebe algo. E todos vocês que estão aí, coloquem suas mãos assim, como alguém que libera algo. Eu vou pedir para que vocês façam essa oração comigo, com toda a força, com toda a fé e com toda a convicção do coração de vocês. E nós iremos ajudá-los, amém, igreja? Digam comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, hoje eu declaro eu e confesso confesso que Tu és que Tu és meu único Senhor meu único Senhor e suficiente e suficiente Salvador. Salvador. Te peço perdão Te peço perdão pelos meus pecados. pelos meus pecados. Escreve o meu nome Escreve o meu nome no livro da vida no livro da vida e me lava e me lava com Teu sangue. com Teu sangue. Hoje eu decido Eu decido ser quem o Senhor quem o Senhor quer que eu seja. quer que eu seja. Hoje eu escolho Eu escolho viver viver tudo o que o Senhor que o Senhor já tem já tem preparado para preparado mim. para mim. No Teu nome Teu nome eu oro. eu oro. Amém. 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 E amém. Prestem atenção. Não, essas suas palmas aí tá valendo de nada. Precisa de muita coragem para chegar aqui na frente. Eles venceram muita coisa para tomar essa decisão hoje. Um conselho para vocês e uma lembrança para vocês. Se quiserem oferecer para vocês ao longo da caminhada qualquer coisa,
para tornar possível a transformação da vida, o cumprimento das promessas. Não aceite. Jesus é a garantia, Jesus é a resposta, e Ele é suficiente. Amém? Jesus, Ele é tão maravilhoso, que tem um monte de gente que um dia tomaram a decisão que vocês tomaram, e que se a gente está feliz aqui pela decisão que vocês tomaram, a Bíblia diz que lá no céu está tendo uma festa sem igual. E que eu quero apresentar hoje para vocês um povo, esse povo que já passou por onde vocês estão passando, e que eles estão aqui para receber vocês com um abraço. E é por isso que eu vou contar de 1 até 3, e no 3 eu quero que você vire para trás, porque tem alguém esperando por você para te dizer: você não está só, tem alguém aqui que vai te ajudar nessa caminhada. Vamos lá? Bora! 1, 2 e 3. O seu amor é mais forte que o pecado do universo inteiro. Tua graça impressionantemente me abraça. E como é lindo o seu amor, é mais forte que o pecado do universo inteiro. Tua graça impressionantemente me abraça. Tua graça impressionantemente me abraça. Quantos são gratos a Deus pela palavra dele na nossa vida? Levante sua mão e diga amém.